Uma boa noite a todos, esse é o seu Momento da Fé. Desejo-lhe também a graça e a paz nesta quinta-feira. Aqui é o pastor Eliomar, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como sempre temos feito, eu quero lhe informar o nosso endereço. Nós estamos situados ali na Praça José Augusto Neves, 140A, bairro Rio Grande, Diamantina, Minas Gerais. Vamos refletir uma palavra da parte de Deus. E nós vamos orar e eu desejo muito que essa palavra encontre teu coração e possa gerar frutos na sua vida. Eu lerei o texto e logo após nós estaremos orando. Nosso texto é Salmo de número 112. Diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiado ou confiando no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra e pela oportunidade também de estarmos em comunhão com outros irmãos em vários lugares. Que o Senhor encontre os corações, que o Senhor sensibilize-nos, ó Pai, a fim de que os nossos ouvidos estejam desobstruídos para ouvir aquilo que da Tua parte vem para fortalecer a nossa fé. É o que nós oramos a Ti para a Tua glória, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nessa noite, eu tenho pensado a respeito de relacionamento com Deus. E eu quero trazer alguns resultados daquilo que implica o nosso relacionamento com Deus. Quando o homem teme a Deus, quando o homem confia em Deus, quando o homem, segundo o texto que nós acabamos de ler, ele louva ao Senhor. A palavra louvar, muitas vezes ela é expressa na Bíblia no termo aleluia, ou seja, louvado seja o Senhor, e é assim que inicia o Salmo de número 112 que nós acabamos de ler. O texto diz, louvai ao Senhor. E a primeira implicação do homem que louva ao Senhor, algumas expressões dentro da fé cristã, e é importante nós falarmos sobre isso, até porque o nosso tema é Momento da Fé, expressões que há nos lábios daqueles que creem em Deus, são expressões de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor, e a palavra Senhor, ela significa dono, e o povo que louva e exalta ao Senhor é um povo que reconhece a soberania de Deus, reconhece que Ele é dono, no hebraico Adonai, no grego Kurios. Existe um Senhor, existe um governo, e o povo que louva é o povo que exalta esse Deus, que se rende ante o senhorio deste Deus, que reconhece o governo desse Deus sobre a sua própria vida. E a primeira implicação de se louvar ao Senhor, a Bíblia diz que este homem ele é chamado bem-aventurado, o homem que louva ao Senhor ele é bem-aventurado.
Algumas vezes a palavra bem-aventurado vem no sentido de feliz e outras vezes abençoado é o homem, louvado seja o Senhor, é o homem que louva ao Senhor. Todavia, a Bíblia fala que esse louvor da bem-aventurança ele é acompanhado do temor a Deus, do temor ao Senhor, que significa uma reverência, que significa um reconhecimento, uma aceitação, nenhuma resistência, mas um entendimento de que existe um Deus que é santo, que é puro, que é reto. E de repente esse homem começa a desfrutar de algumas coisas da parte de Deus. O texto diz assim que o homem que teme ao Senhor é o homem que tem grande prazer nos seus mandamentos. É um homem que nos mandamentos do Senhor se compraz. Quando nós falamos de mandamentos, nós estamos diante do livro próprio, as Sagradas Escrituras. Então eu vou citar num todo, depois de ter dado algumas palavras relacionadas dentro do texto, eu vou citar num todo o versículo de número 1, que começa dizendo, aleluia, ou louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Este homem é feliz, este homem é abençoado. E a Bíblia vai nos dizer na sequência que o homem que teme ao Senhor, ele nunca desfruta do favor do Senhor sozinho, porque a sua descendência também será poderosa na terra. E a Bíblia fala que a geração dos retos, ou do homem que teme ao Senhor, que tem prazer no seu mandamento, eles são chamados de retos ou justos, não no sentido de perfeição, mas no sentido de posicionamento diante de Deus da maneira correta. Aliás, eu paro aqui para citar uma frase de John Piper que me chama muita atenção. Deus não está buscando em nós perfeição. Ele está buscando em nós um coração apaixonado por Ele. Que tem prazer nos seus ensinos. Que reconhece o seu senhorio e governo. Esses são chamados no texto que nós acabamos de ler retos, aqueles que se posicionam de maneira correta diante de Deus. Até porque, se Deus não busca perfeição, é porque Ele sabe que não somos perfeitos. Então, se não somos perfeitos, certamente temos falhas. Agora, Deus nunca deseja que a sua falha te faça prostrar-se e ficar naquela situação. Porque quando ela te faz prostrar e ficar naquela situação de desânimo e de derrota, é sinal que você está pensando que a graça de Deus sobre a sua vida, que significa favor imerecido, as misericórdias do Senhor na sua vida, é fruto da sua justiça própria. Mas o justo e o reto diante de Deus é aquele que recebeu justificação por meio do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ah, como é linda a promessa da palavra de Deus aqui no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que os filhos, a descendência, a geração de um homem que se posiciona de maneira correta diante de Deus, ela é poderosa e é abençoada também. E no versículo de número 3, diz-se assim, bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então, isso são implicações preciosas para o nosso entendimento. Bens e riquezas há na casa do homem reto. A sua justiça vai permanecer para sempre. Bens aqui, às vezes, é traduzido por prosperidade e riqueza. Porque uma coisa que tenho percebido nos nossos relacionamentos é que muitas pessoas têm riquezas dentro da sua casa, mas não tem prosperidade. Tem riqueza, mas não tem bens. Bens ou prosperidade fala de algo muito mais precioso e valoroso do que as riquezas que o mundo possa proporcionar.
Em Josué capítulo 1, versículo 7, há uma orientação a este homem cujo nome era Josué, para que fosse forte, corajoso, para que fosse valente e para que fizesse da meditação nos mandamentos de Deus. E o texto de Salmo 112 fala do prazer nos mandamentos de Deus. E assim disse a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, olha, atenta para a lei, para os mandamentos, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e assim serás bem-sucedido em tudo aquilo quanto realizar. A palavra bem-sucedido ali significa prosperidade ou próspero. E lá no hebraico, bem-sucedido significa também para que hajas sabiamente, para que você tenha atitudes de sabedoria. Então, prosperidade diz mais respeito a riquezas no entendimento do que riquezas no procedimento. Porque se você tem riquezas, mas se você não age com sabedoria para com a riqueza que tem, então você pode se tornar um tolo. Então veja bem, bens, prosperidade, riquezas, provisão. É maravilhoso o texto na sequência, no versículo 4, a palavra diz assim, aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Eu amo essa expressão, aos retos nasce luz nas trevas, porque a Bíblia nos dá um entendimento claro de que existem momentos escuros na vida do homem. E quando eu estava lendo esta parte do texto, eu lembrei de Gênesis, do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, da palavra de José aos seus irmãos. Que homem, que jovem que se posicionou de uma maneira maravilhosamente diante do Deus a quem ele servia e no Deus em quem ele cria. A Bíblia diz que José disse aos seus irmãos, vós intentastes o mal contra mim, isso era escuridão. Até que Deus transformou essas trevas em luz, Deus transformou em bem. E sabe por que Deus transformou em bem o mal que vocês intentaram contra mim? Para que hoje eu pudesse ser instrumento de favorecimento na vida de vocês. Aos retos nasce luz nas trevas. E ele é generoso, ele é voluntarioso, ele é benevolente, ele gosta de servir. Ele não está interessado apenas em receber, ele dá. E no versículo 5 a Bíblia fala, ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Um homem que não está envolvido em falcatruas, trambiques, corrupção, mentira, engano, que não usa de meios escusos para conduzir os seus negócios. O homem que conduz os seus negócios com justiça, alguém disse que é o homem que não teme os inquéritos humanos, porque quando for investigar a vida deste homem, não haverá de que o condenar. Aí, nos últimos versículos, antes de nós fazermos a oração final, o texto vai dizer assim, olha, porque este homem nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Agora veja o versículo 7. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiado em quem? Ou confiando em quem? No Senhor. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não diz respeito a um evento. Relacionamento com Deus diz respeito a um processo. E aí, para que você viva as promessas desse texto, você precisa ser uma pessoa continuista. Você precisa ser uma pessoa diligente, disciplinada no seu relacionamento com Deus. Porque você conhece quem verdadeiramente é um homem quando você vê-lo diante de confrontação ou diante de ofensa. Você nunca conhece um homem até que você o veja diante de um confronto ou de uma ofensa, porque a reação dele é que vai mostrar quem ele realmente é. Então, concluindo, más notícias haverão por todos os lados, mas há uma esperança para nós.
Salmo 56, versículo 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vai te acometer o medo, mas quem confia em Deus, ele vence o seu medo. Provérbios 27, 12 diz assim, olha, o prudente, ele vê o mal e se esconde. Se esconder no original significa, ele está preparado para quando a notícia ruim vem ao seu encontro. Porque ele tem um Deus que lhe dá segurança. Salmo 23, Salmo 91, são salmos de relacionamento com Deus. O Senhor é o meu pastor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso é relacionamento e continuidade. Isso não é um evento, é um processo de dia a dia. A sombra do Onipotente descansará. O seu coração está firme. Vamos orar. Você conhece esse Deus? Ele tem promessa para a sua vida, mas Ele está te chamando por um relacionamento com Ele. Algumas notícias têm te amedrontado, têm te assustado. Entra no seu lugar secreto com Ele. E Ele vai apaziguar essa tempestade do seu coração. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, é um relacionamento de senhorio. Senhor Deus e Pai, Tu és Senhor e Rei. E os homens se afastaram de Ti. E o desespero tem acometido suas almas. Porque eles precisam sempre de um momento. Mas o Senhor quer muito mais do que um momento conosco. O Senhor quer que nós tenhamos contigo um relacionamento de confiança. O Senhor vai cuidar de nós e vai cuidar dos nossos filhos. Não teremos apenas provisão para a nossa boca, mas teremos sabedoria para agir com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E é isso que eu peço para cada ouvinte, aquele que nos assiste nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe.